Fala pessoal, muito boa tarde para você que está ligadinho aqui na programação da BMC News. Seja bem-vindo ao BMC Estoque desta quarta-feira. Eu sou Daniel Morales e vamos acompanhar juntos as notícias e as informações do mercado financeiro agora no meio do dia. Vamos conferir primeiro os destaques do programa de hoje. IBGE afirma que varejo perde ritmo em todos os indicadores. O bilionário braço direito de Warren Buffett classificou as criptomoedas como um investimento em nada. Onda de calor no sul da China sobrecarrega a rede elétrica e ameaça plantações. Essas e outras notícias a partir de agora no BMC Estoque. É isso aí, a gente está de volta e a gente começa, é claro, com os números do mercado financeiro nesta quarta-feira. Olha só, vamos dar uma olhadinha então aqui no nosso telão, deixa eu só colocar aqui nele, é isso aí, já trazendo aqui o Ibovespa. Ibovespa que hoje vai subindo, estamos com 0,24% de alta nesse momento, estamos na casa dos 98.506 pontos. Vamos fechando aqui, vamos ver o nosso monitor de mercado, começando aqui pelos negativos e também pelos positivos. Primeiro os negativos, a gente tem aqui a queda da Redditor aqui nesse momento com menos 3,94%, tem Dux com 3,48%, 3R Petroleum com 3,34%, Sul América com 2,86%, Magazine Luiza com 2,73%, tem Cielo caindo, Qualicorp, Suzano, Cogna, tem aí os resultados que foram divulgados, daqui a pouco a gente vai trazer para vocês. Tem Cogna aqui caindo também, TIM, CPFL caindo, Alpargatas com menos 1,25%, Bradespar também, Eco Rodovias, Americanas também está caindo, 0,83%. A gente viu também a questão do varejo que o IBGE falou hoje, daqui a pouco a gente traz isso também. Tem Pão de Açúcar aqui também, Taesa, IRB, tem também BBAS3, Banco do Brasil, tem Vivo, Telefônica, tem JBS, tudo caindo hoje. E do lado positivo, você vê aqui Ambev com a maior alta aqui nesse momento com 5,87%. Tem aqui BRF com 3,29%, MRV também está subindo, Companhia Siderúrgica Nacional também, CVC, Multiplan, TOTUS, Eletrobras, Natura, Eletrobras, tem Elet6, Elet3, Local Web também está subindo, VEG com 1,09%, BRMOL, ZCTEC, Cirela e por aí vai. Desses números aí que a gente tem nesta quarta-feira. Vamos ver como é que está o dólar. O dólar, nesse momento, a gente está vendo uma queda de 1,21%. Nós estamos com o dólar aos R$ 5,40. Você vê aqui sempre com as informações da Nelógica que a gente traz todos os dias aqui para você. E a gente inicia o noticiário com informações de Brasília, isso porque Arthur Lira avança com ofensivas de reduzir lideranças e retirar cargos. A avaliação da oposição é de que é apenas pressão para votos da PEC de benefícios. A Kelly Ecali tem as informações agora ao vivo para a gente de Brasília. Muito boa tarde, Kelly, seja bem-vinda. Oi, Dani, boa tarde, bem-vindos de volta também aqui à Labuta Diária. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando a gente aqui no estoque. Dani, eu vou tentar fazer um combo de tudo que já aconteceu do começo da manhã para o começo da tarde no plenário aqui e também no gabinete do presidente Arthur Lira, né? Só para a gente já puxar do gancho que você deu aí, tem aqui uma questão de ordem, na verdade duas questões de ordem, foram apresentadas no plenário pela deputada Celina Leão e pelo deputado Bibo Nunes. Tá? O que eles estão dizendo? Eles estão ali colocando que as representatividades, depois da instituição das federações, né, a federação, vamos lembrar, é aquela espécie de coligação que foi criada ano passado com a reforma eleitoral, foi ali ratificada ali também pelo Supremo, teve questionamento, enfim, foi ratificada pelo Supremo, e que passa a ter um outro funcionamento do ponto de vista de bloco partidário, representação aqui dentro da casa, enfim. Então, essa federação, ela tem uma lei própria que, de certa forma, comparado com o regimento interno aqui da Câmara dos Deputados, reduz aí o potencial de representatividade da oposição aqui dentro também, bem como reduz os cargos de cada representatividade. Quando eu falo representatividade, eu falo de liderança, né? Então, o que a Celina Leão e o Bibo Nunes disseram? Que a lei das federações
federações partidárias apresentou um novo formato de representatividade que, por isso, a representatividade hoje vigente na casa, ou seja, o modelo de liderança hoje vigente, deveria mais não valer. Então, isso foi colocado ali no plenário para o Arthur Lira avaliar, né? O que acontece? A oposição fez um levante aí totalmente contrário a esse entendimento e alega, inclusive, que essa visão é totalmente errônea, uma vez que o que vale nesta legislatura ainda é o regimento interno da Câmara dos Deputados. O regimento interno, inclusive, é um mecanismo de funcionamento político e administrativo dentro da casa que é previsto na Constituição. Então, em tese, o que você tem? Você tem o Lira, que eu apurei aqui nos bastidores, que sim, deseja levar essa discussão para frente. Na verdade, é uma discussão que já está antes dessa apresentação de questão de ordem no plenário, tá? Ou seja, ele já vem conjecturando essa possibilidade de mudança da forma de representatividade aqui dentro da Câmara, mesmo antes dessa discussão recente aqui no plenário, né, dessa apresentação de questão de ordem, e que isso aí teria esses argumentos legais no lado das federações, porque está previsto na lei. Então, uma lei, ela se sobrepõe ao regimento interno da casa. Por outro lado, há o entendimento de que o regimento é previsto pela Constituição indiretamente, quando fala de resolução de mecanismo de administrativo de funcionamento, e que, por isso, a Constituição estaria acima, fazendo com que esse entendimento da lei das federações ficasse de lado, né? Então, assim, é um grande misturado que está aí na mão do Lira, viu, para ele decidir, mas, como eu disse, eu apurei aqui que sim, ele deseja levar isso para frente. Eu conversei com deputados da oposição e a avaliação deles é de que é apenas ali uma maneira de pressionar a oposição para que ela vote favoravelmente no segundo turno da PEC, que instituiu o estado de emergência, né, e dessa forma pressionando, a oposição se veria obrigada a votar de maneira a contribuir que essa PEC seja aprovada hoje em plenário nos 2 turnos com pelo menos 308 votos, tá? O que é que tem, para a gente fechar esse assunto, o que é que tem relacionado a isso? O Lira, a gente inclusive deu esse furo de manhã, o Lira ali, ele fez um ato da mesa, né, instituindo aí a votação remota de todas as formas, bem como em todos os dias, né, que já estava vigente, mas ampliou, além da votação, a presença pode ser dada remotamente, né, mas tem um detalhe. Aqui, de acordo com a resolução que foi criada lá atrás, a resolução da pandemia, o Lira só poderia fazer esses mecanismos duplos, tanto de votação como de presença remota pelo Infoleg, caso o estado de emergência de saúde pública estivesse ainda vigorando, o que não acontece. Isso está previsto na resolução número 14 de 2020, no artigo 2º, que diz aqui que fica instituído o sistema de votação remota, né, durante a emergência de saúde pública de importância internacional relacionada ao coronavírus, responsável pela Covid-19, tá? Então, oficialmente, o Brasil não está mais nesse modo de saúde, de emergência de saúde pública provocada pela Covid-19, né? Então, você tem um questionamento também, por outro lado, dos deputados quanto a essa resolução lá de 2020, que sim, que permite que as votações e as presenças sejam dadas remotamente pelo Infoleg, mas desde que esteja no estado de emergência. O Brasil não está mais no estado de emergência. Certamente é uma questão que a gente vai ver aí, deve ser judicializada pela oposição, caso entenda que realmente o Lira está ultrapassando as prerrogativas presidenciais dele, tá? A gente vai continuar acompanhando, mas tem muita discussão ainda para todo o restante do dia, viu, Dani? Volto com você aí no estúdio. Beleza, é isso aí, a gente continua acompanhando, então. Kelly, muito obrigado pelas informações. Kelly volta daqui a pouquinho, então, atualizando essas informações aqui pra gente. Valeu, Kelly, até já. Tchau, Dani, até já. Bom, saindo a Kelly e entrando agora o Alex André, que eu já trago aqui na nossa conversa. Alex, em primeiro lugar, boa tarde para você. Parece que faz um mês que eu não te vejo. Seja bem-vindo de volta, Daniel. Muito boa tarde. Obrigado. Aproveitou as férias aí? Teve sol? Teve sol, sim. Aliás, eu vi um dia, eu estava assistindo televisão em casa, né? Tava virando de canal e de repente eu falei, vou assistir um pouquinho a BMC, né? Porque eu assisto muito filme, série, né? Aí, de repente, pus aqui na minha MC, tava lá Alex André me zoando, falando que eu estava de férias, mas que não tinha sol. Alex, tinha muito sol, tá? Tinha muito sol, sim. Eu fui pra praia, tá? Oh, coisa boa. Então eu aproveitei muito, sim, tá? Que coisa boa. É isso aí, tem que aproveitar. É isso aí. Ô, Alex, aproveitando aí que a gente tá falando aí da PEC, você que é uma pessoa que fala de tudo,
PEC importante porque tanto o governo quanto a oposição estão atuando juntos. Exato. É uma medida para o país, né? E olhando em relação a investimentos, acho que tem 2 pontos, assim, acho que tem um copo mais cheio e um copo mais vazio aqui, Daniel. Acho que, independentemente se quem vota no Bolsonaro, vota no Lula, eu estou falando em impacto para o Brasil. Primeiro é a questão da PEC dos auxílios, né? Ou seja, em relação a volume, inclusive eu acho que nos últimos dias a gente tem visto aí um grande volume para as ações do varejo, né? E a gente tem tentado buscar alguma notícia, alguma informação para essas altas, inclusive saíram até matérias de jornais dizendo que não tem nenhuma grande explicação para isso, dado o cenário macro permanece o mesmo, né? Ou seja, até mesmo olhando aqui para o Brasil, nada mudou ali no curtíssimo prazo. Lá fora a gente tem ali esse aumento de risco em relação ao CPI, etc., mas olhando para o varejo, uma das grandes explicações é a questão da PEC, ou seja, essa PEC dos auxílios pode trazer mais fluxo para as ações, né, para o discricionário, né? Ou seja, ações como Magalu, como Via, enfim, pode aumentar ali, né, o apetite a risco em relação não só dos investidores, mas principalmente dado esse cenário, né, de maior liquidez, né, ou seja, à medida ali que a baixa renda, né, tem ali um capital, né, disponível ali de uma medida que estava sendo criada, até mesmo ampliada, né. De outra forma, a questão o outro fator seria a PEC dos combustíveis, né, que isso traz ali já uma diminuição na bomba, inclusive São Paulo é o que tem um combustível mais barato entre os estados, eu fiz uma pesquisa, até me surpreendeu, comparado ali o estado, né, também ali o Piauí, né, onde tem ali a Tocantins, né, ou seja, onde tem ali a região, né, por ali onde que tem a maior preço da gasolina, e aqui no estado ali, aqui no Brasil, no estado de São Paulo, onde tem a gasolina mais barata, né? Então isso pode impactar positivamente no lado de inflação, ou seja, por um lado pode prejudicar a inflação, quando a gente tem mais consumo, mas por esse lado a gente tem um impacto na inflação menor. Então o mercado começa a digerir esses dados, dizendo, pô, vai ter mais consumo, é bom para o varejo, por outro lado a inflação está caindo, claro que é uma conta que a gente tem que também entender quanto um vai compensar do outro, né? Mas por um lado a gente tem visto dado de desemprego, né, diminuindo, a gente sabe que é alto, mas vem diminuindo, né? Os dados do CAGED vêm indo bons. Então assim, no lado geral a gente tem um cenário macro como um todo bem desafiador, mas trazendo aqui para o Brasil a gente tem visto inflação, na IPCA, GPM se arrefecendo ali no curto prazo, mesmo com o cenário lá fora bem difícil. Então, olhando ali para o varejo de forma geral, acho que tem um bom argumento em relação a essa questão dessa PEC, pode ser uma boa explicação para isso, mas eu também concordo que uma grande parte você pode ser movimento de mercado, que a gente chama de short squeeze, né? Ou seja, muita gente estava operando vendido e agora, né, grandes partes dos investidores observaram aí, inclusive Magalu, por exemplo, dando mais de 40% de alta em uma semana, então ele começa já a estopar essa posição, comprar para não tomar um prejuízo maior, então cria um movimento de manada para os papéis de varejo ali nesse movimento de estopagem de short ali né, que é um movimento conhecido como short squeeze, tá, Daniel? Então, assim, não só explicando parte política, mas para o lado dos investimentos, eu acho que pode trazer uma explicação que tem acontecido no varejo nos últimos dias também, tá? Legal você falar de varejo até, Alex, porque uma pesquisa mensal do comércio do IBGE, ele está apontando aí uma perda de ritmo para o setor, segundo o Instituto, houve um arrefecimento da taxa positiva no volume de vendas do varejo restrito, que embora tenha permanecido com saldo positivo, subiu menos entre abril e maio. Na avaliação do IBGE, o resultado do varejo restrito de abril para maio mostra um cenário de estabilidade, mas que apesar de vir de 4 resultados positivos, as taxas foram decrescentes e que houve uma retomada no comércio varejista, mas que vem de uma base baixa, né, dezembro, e sempre fazendo um acúmulo menos intenso ao longo desses meses. Com o resultado de maio do comércio, o patamar do setor está 6% acima do menor nível dos últimos meses, que foi em dezembro de 2021. No ano, o varejo acumula crescimento de 1,8% e nos últimos 12 meses queda de 0,4%. Alex, a retomada está sendo muito pequena, né? E isso é nítido, né? Dá para perceber que isso está sendo muito pequeno, né? Exato, acho que esse é um ponto muito interessante, Daniel, porque a gente não tem visto mudanças significativas no varejo. O que a gente está olhando é perspectiva, ou seja, o mercado enxergando uma expectativa, né, em relação a essa PEC, em relação a outros argumentos que eu falei agora há pouco, jogando essa expectativa futura nos preços de hoje. Então, ou seja, não tem nenhuma grande explicação dado o cenário de hoje, porque Magalu, por exemplo, estava subindo 40%. Claro que o ativo caiu muito, pegando desde ali da última queda, né? Desde então peguei essa janela de curtíssimo prazo de 5 dias, 5, 7 dias. Mas o que eu quero dizer claramente para esse momento em relação ao varejo
não tem drivers, né? Ou seja, os juros ainda vai continuar alto por um tempo, mesmo que não tenha mais altas de juros, né? O mercado está incorporando mais uma alta, enfim, a gente sabe disso, mas as taxas de juros devem permanecer altas por mais tempo. Então, ou seja, o varejo vai sentir muito isso no fluxo de caixa das companhias, né? Ou seja, principalmente no capital de giro. Um outro ponto também interessante, os estoques, né, continuam altos, então, ou seja, um ponto que é, né, o calcanhar de Aquiles das companhias é esse giro do estoque, né, o ciclo caixa, né, então isso também continua, né, muito alto, isso prejudica, né, a companhia, né, se comportar de uma forma saudável em relação a seus pares, em relação até mesmo às suas operações. Então, ou seja, a gente tem ali um movimento que o varejo ele está prezando mais por margem do que por volume, né, ou seja, ele prefere ter ali uma margem melhor do que ele desovar todo o estoque com uma margem muito ruim ou até mesmo margem negativa, enfim, dando prejuízo. Então ele prefere, né, a maior parte do varejo está preferindo margens, né, mais saudáveis. Quando a gente fala de margens, a gente sempre destaca o varejo que está mais voltado à alta renda, que sempre ele, entre aspas, vence, né, ao varejo de baixa renda porque é uma classe mais resiliente às crises, né? Então a gente até destaca aqui, por exemplo, olhando até mesmo o desempenho relativo, cases, por exemplo, que também tiveram quedas, mas olhando relativamente tiveram mais quedas menores. Então, por exemplo, JHSF, né, Arezzo, né, enfim, Guatemi também ao lado de shoppings, né? Claro que outros cases também tem ali se destacado, inclusive Multiplan, que fica ali no mid, ali também se destacou bastante nos dados operacionais, mas olhando na parte de investimentos, a gente observa bastante que a alta renda, né, ele tem ali, inclusive, até crescendo a questão, né, das demandas. Olhando na outra parte, na outra ponta, não só do varejo, e na parte de hospitalidade, inclusive dizendo agora, né, ou seja, o turismo aqui no Brasil doméstico tem crescido bastante. Olha o Fasano agora, que foi divulgado os dados da JHSF, por exemplo, o Fasano de São Paulo, a taxa de ocupação ficou acima de 74%, né, ou seja, de 10 quartos, mais praticamente 7, 8 quartos ficaram ocupados no segundo trimestre. Ou seja, a parte de hospitalidade está muito forte, né, principalmente ali na média e alta renda e altíssima renda. Então, ou seja, na parte do varejo também a gente contribuiu muito para isso. Durante a pandemia, né, essas pessoas que normalmente compravam muito lá fora, né, ou seja, marcas importadas, né, começaram a comprar aqui no Brasil porque as viagens estavam muito restritas, agora voltaram-se às viagens internacionais. Então a gente pode ver até mesmo uma equalização desse número em relação ao varejo de alto luxo. Né, na parte de turismo aqui, eu acho que está muito pujante ainda aqui no Brasil. Então, acho que o varejo como em si, o varejo de baixa renda ali, a gente sempre fala de alguns nomes, tanto do vestuário, né, quanto do discricionário, acho que ainda deve continuar sofrendo. Haja visto aí que a gente não tem nenhum drive adicional nem na parte de crédito, né, as famílias ainda continuam muito endividadas, né, o salário médio, né, tem diminuído, a inflação está pegando muito, então a loja tem que reajustar o preço e o salário não acompanha. Então é um conjunto de fatores, Daniel, para isso, e quem sai ganhando, o que eu digo ganhando né, tendo um impacto menor, seriam as empresas mais voltadas à alta renda nesse momento, Daniel. Boa, Alex. A gente volta a falar daqui a pouquinho com você novamente. Vamos falar agora dos destaques corporativos. As empresas de construção seguem divulgando as prévias operacionais. Vamos conferir. A construtora Lavi registrou 628 milhões de reais em lançamentos no segundo trimestre. Isso representa uma queda de 11% sobre o mesmo período de 2021. Já as vendas líquidas contratadas no período somaram 450 milhões de reais, um recuo de 12% na comparação anual. E a Iven reportou crescimento de 35% nas vendas líquidas no segundo trimestre. Foram 479 milhões de reais. Dos empreendimentos lançados neste trimestre, foram vendidos 144 milhões de reais, o que representa um VSO de 31%. As vendas de estoque somaram 335 milhões, com VSO de 12%. O VSO é o índice de velocidade de vendas. E a Melnick lançou menos no segundo trimestre, mas acabou vendendo mais. Foram 2 empreendimentos lançados no trimestre, com VGV potencial de 112 milhões de reais. O valor é 58% menor do que o lançado no primeiro trimestre. As vendas líquidas, no entanto, somaram 286 milhões de reais, um crescimento de 148% na comparação anual. E no campo, a SLC Agrícola anunciou conclusão do programa de recompra de ações. Foram adquiridas 2 milhões de ações ordinárias, ou quase 1% do capital social da companhia.
Segundo a empresa, as ações recompradas têm por finalidade maximizar a geração de valor para o acionista. Bom, gente, a gente vai dar um rápido intervalo. Daqui a pouquinho eu vou falar com vocês sobre uma onda de calor na China que está ameaçando colheitas. Pois é, e quando a gente fala disso, isso não preocupa só a China, não. Prejudica também o resto do mundo. Daqui a pouco a gente volta também com o Alex André comentando mais um pouquinho aqui sobre as notícias do nosso mercado econômico. A gente volta daqui a pouquinho depois do intervalo. Até já. BMC News. Informação que gera valor. So, can I test drive your trading engine? Yes. Then your execution is absolute in real time? Yes, today. Great. And your spreads are among the lowest in the market, right? Yesterday, we've launched our demo. It's hard to find a broker that meets all your expectations. Or is it really? Active Trades online broker since 2001. Se hoje você assiste um filme, pede comida e chama um táxi em poucos cliques, por que você ainda faz o seu imposto de renda como se você estivesse na Idade da Pedra? Você não tem que ficar reunindo um monte de documentos ou fazendo todas as contas na mão. É possível sim fazer em poucos cliques utilizando uma plataforma chamada Velotex, que integra com as principais corretoras e plataformas para que você faça tudo de forma simples, fácil e totalmente segura. Vá no site velotex.com.br ou escaneie o QR Code e faça seu imposto de renda em 3 minutos. A CapTable é a maior plataforma de investimentos em startups do Brasil que conecta você, investidor, a essa nova economia. Nós selecionamos e avaliamos as empresas em ascensão de forma rigorosa. E você se torna sócio das marcas mais inovadoras e com futuro exponencial no mercado. Invista de forma descomplicada, inteligente e exponencial. Acesse captable.com.br e faça parte da nova economia. Profit, a plataforma oficial da BMC News. Acesse o site e faça um teste gratuito. Notou a inflação explodindo recentemente? Preço da gasolina? O seu dinheiro está desaparecendo? Rentabilize suas criptomoedas com a Bybit Ganhos. Tudo isso em uma plataforma intuitiva, segura e dinâmica. Não perca mais tempo, porque tempo é dinheiro. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. De volta para o segundo bloco aqui do BMC Stock nesta quarta-feira, trazendo a informação de que uma onda de calor na China está ameaçando colheitas e aumentando a tensão nas redes elétricas locais. O maior centro financeiro do país, Xangai, emitiu hoje um alerta vermelho, já que a temperatura deve chegar a 40 graus. As cidades de Sichuan e as potências econômicas Jiangsu e Zhejiang também emitiram alertas vermelhos depois que as temperaturas em partes da região atingiram recordes. O clima quente na China está chegando em um momento crucial para o enchimento e a colheita do arroz precoce do país. O calor pode prejudicar a produção de arroz e também é negativo para o crescimento do algodão. Um aumento prolongado na demanda de energia pode ameaçar esgotar os estoques de carvão, o principal combustível usado para a geração de eletricidade. Os preços do combustível no exterior estão perto de um recorde e a maior demanda chinesa pode exacerbar aí uma crise de oferta global. E a Vale, ela informou ao mercado que começou a construção do projeto Zhonghai Pre-Blending na China, com o objetivo de construir instalações de silo blending, para até 8 minérios diferentes e capacidade de 15 milhões de toneladas por ano. De acordo com o comunicado, os silos devem iniciar as operações no segundo semestre de 2023. Segundo a Vale, o serviço de pré-blending envolve aí a utilização de silos
para a mistura simultânea de diversos produtos de minério de ferro no porto, processo normalmente realizado nas siderúrgicas antes da etapa de sinterização. O pré-blending ele é uma forma de aumentar os serviços da supply chain estendida aí da Vale. E olha só, a chefe do Fundo Monetário Internacional, Kristalina Georgieva, ela alertou que uma nova interrupção no fornecimento de gás natural para a Europa poderia mergulhar muitas economias em recessão. Em um blog publicado antes da reunião desta semana de autoridades de finanças do grupo das 20 maiores economias, a diretora-gerente do FMI disse que a guerra da Rússia na Ucrânia afetou significativamente as perspectivas econômicas e que o FMI está prestes a rebaixar suas perspectivas para 2022 e 2023. Georgieva disse na semana passada que o fundo vai reduzir sua previsão anterior de crescimento de 3,6% em 2022 pela terceira vez este ano e disse que não poderia descartar uma recessão no próximo ano. Novos números vão ser divulgados no final deste mês. Ela disse ainda que, para evitar mais fome, desnutrição e imigração, os países mais ricos deveriam fornecer apoio urgente aos necessitados através de novos financiamentos bilaterais e multilaterais, assim como reverter as recentes restrições às exportações de alimentos. E olha só, vou trazer mais uma notícia aqui, que aí eu posso também repercutir com Alex André, porque essa notícia é interessante, viu, Alex? O bilionário Charlie Munger, ou Munger, considerado o braço direito de Warren Buffett, classificou as criptomoedas como sem valor e pediu para que as pessoas as evitassem completamente. O empresário falou sobre isso ao Business Insider e disse que cripto é um investimento em nada e vê como quase insano comprar essa coisa ou negociá-la, essa coisa. Em comparação ao investimento em criptomoedas, Charlie Munger defendeu o investimento em ações, afirmando que elas representam partes de negócios reais e que são um investimento muito superior. O bilionário também criticou criadores e corretoras de criptomoedas e jurou que não adquire moedas digitais, pois isso prejudica o sistema monetário atual. Munger tem 98 anos de idade e também é vice-presidente da Berkshire Hathaway. Alex, bom, é uma informação importante, né, vindo de quem vem, mas ele praticamente detonou quem compra criptomoeda, né, quem não gostou e não gosta de criptomoeda. Quem gosta de criptomoeda deve ter ficado chateado, como o Rafael Lara, que já ia falar dele, especialista nisso. Mas eu acho que é o seguinte, cada um defende o seu aqui, o Daniel. O Munger, assim, ele tem 98 anos, a escola dele é Value Invest, investir em ações, ativos geradores de caixa. Ele está errado? É a filosofia dele. Tá? Então, acho que para quem investe em cripto tem outra cabeça, né? Já é uma outra geração, nem sei se, acho que é antes da geração dos baby boomers, né? É bem antes, lá atrás. Então, assim, ele tem outra cabeça. Então, é a mesma coisa, por exemplo, os nossos pais, né? Não sei se, né, os seus pais também é a mesma coisa. Os meus pais, eles veem muito TV, né? TV que eu digo assim, em relação ao dia a dia, né? Os nossos jovens hoje estão mais, né, na internet, né, vendo mais notícia na internet. Eu mesmo vejo muita notícia nos sites, né, no YouTube, no Spotify. Então acho que as gerações vão mudando, né, o investimento, a forma de investir também. Então acho que a forma de investir em ações é um risco diferente de cripto, né? Então, ou seja, é um movimento diferente. Até mesmo as moedas digitais são diferentes, cada um tem seu risco, tem seu sistema. Mas a criptomoeda ela veio principalmente, né, Daniel, para servir ali, para descentralizar, né, ou seja, o sistema. Então ela tem um outro tipo de mensagem e não como um ativo gerador de caixa. A moeda não gera caixa, né? Isso que ele quis dizer. Se a moeda logo não gera caixa, esse ativo não tem valor, né? Então ele julga muito em relação a isso. E claro, né, principalmente essa questão da redução, né, de liquidez global, né, tira muito apetite a risco, principalmente em ações, né, mas principalmente desses ativos, né, alternativos, né, ou seja, criptomoedas, venture capital. Então a gente vê muitos ativos, né, principalmente moedas digitais sofrendo. Claro que cada uma tem a sua dinâmica de risco, né, e cada um tem o seu projeto. Mas eu acho que o Munger ele pesou muito em relação a isso, o Daniel. Acho que a gente não tem que levar ferro e fogo, tipo, o Munger está certo, o Munger está errado. Acho que dá para ter os dois dentro do portfólio? Se tiver o perfil de risco e conhecer
pode ser viável, tá? Mas eu acho que tem que entender muito bem, não só de ações, mas também de criptomoedas. Mas acho que um ponto interessante aqui é entender a visão dele. A visão dele é um ativo gerador de caixa? Não é um ativo gerador de caixa. Então, logo, eu prefiro ações, porque ações eu conheço o que eu estou comprando. E uma coisa que até o próprio Buffett diz, eu invisto que está dentro do meu ciclo de competência. Se eu não conheço aquilo, eu não invisto. Então, acho que até mesmo uma palavra, um conhecimento que ele sempre diz, passa para os investidores em relação a isso, que é o ciclo de competência. Conheça seu ciclo de competência e sempre aumente, né, esse círculo de competência logo se fizer sentido dentro do seu portfólio. O Ricardo aqui no nosso chat, ele fala, ó, Charlie Munger tá errado e esse rapaz aí tá certo, deve ser você. E o que mais que tá aqui? O Rei Alex I, que não é você, disse o seguinte... Também não gasto com cripto. E a Ana, que tem um sobrenome que eu não vou ler aqui, ela colocou aqui, ó, nessa baixa o certo é fazer pequenos aportes em cripto, mas com muita cautela, porque o cenário está muito incerto, né? Basicamente é isso mesmo. Da mesma forma que ações. Eu acho que esse momento de queda as pessoas começam a se autodescobrir, a se autoconhecer. Porque no momento de queda as pessoas perdem dinheiro em ações e falam, nunca mais voltem em ações. Talvez seja o melhor momento de comprar ações. Depende do perfil. Eu acho que essa resposta aí, eu acho que cada um tem que responder de uma forma. Tem gente que está comprando mais ações, tem gente que está comprando mais cripto, tem gente que nunca comprou e nunca vai comprar. Não tem certo ou errado. Acho que depende do perfil. De novo, independentemente se são ações ou se são criptomoedas, tem que conhecer muito bem o que está colocando seu dinheiro, né? É a premissa básica. Beleza. Ó, eu ia fazer mais uma pergunta para você, mas o pessoal já está falando para eu te dispensar. Mas eu vou ficar para o marketing. Você vai ficar para o marketing. Mas a Isa está aqui no estúdio, ela falou, pode fazer. Pode fazer? Pode fazer. Então eu vou fazer já, ó, já que a Isa deixou. É o seguinte, eu queria até mostrar aqui atrás, no telão, mas queria falar primeiro que o Alex até trouxe uma informação bacana aqui, que o Itaú BBA reitera a recomendação de compra para a Ambev com preço-alvo de R$ 18,00 e de $3,30 para os ADRs. No segundo TRI, a empresa deve apresentar receita melhor do que o esperado com as cervejas no Brasil, mas margens devem se manter pressionadas devido ao aumento significativo do custo do produto por hectolitro. Volta aqui na tela para mim rapidinho, só para mostrar a tela para o Alex, só para a gente mostrar que a Ambev aqui nesse momento, Alex, tá como a maior alta nesse momento, tá com 6,16%. Eu queria que você explicasse para a gente isso. Legal, Daniel. Acho que primeiro ponto, acho que pode ser um grande racional em relação à alta de hoje, essa questão do próprio reporte do BBA, trazendo essa evidência desse case, dizendo, olha, tem prêmio aí, e principalmente para investidores que tem um perfil ali mais para buy and hold, né? É um papel ali que tem muito esse estilo, né? Ou seja, de classe de ativo, né? Ou seja, em relação ao próprio momento da companhia, acho que ele deixou bem claro no report, ou seja, é uma companhia que vai aumentar, né, os volumes, ou seja, tem uns volumes sendo projetados, né, ou seja, até mesmo sazonalmente daqui para o final do ano, né, os volumes começam a aumentar, mas ao mesmo tempo a margem não vai acompanhar, ou seja, a margem vai ficar pressionada, né, e está muito claro, né, ou seja, de novo, a inflação tá maior, então, ou seja, se a inflação está mais alta, ele repassa o preço do produto, né, o vasilhame fica mais caro, o alumínio, né, da latinha fica mais caro, o preço da cevada, então todos os tipos de insumos ficam mais caros, tem que repassar isso para o consumidor. E, por outro lado, o consumidor, né, que tem uma renda mais pressionada, né, então a gente está falando ali principalmente bebidas alcoólicas, sucos, refrigerantes, né, e a gente pode até caracterizar, o Daniel, depende muito do perfil, mas tem gente que considera a cerveja como um gasto principal, então a gente coloca como secundário, né, então talvez, ó, meu bar de sexta-feira eu não posso deixar de consumir, né, minha cerveja, minha gelada de sexta-feira, então isso pode ser interpretado até como uma forma seguinte, ó, antes eu tomava 2 cervejas, agora eu vou tomar uma porque o preço da cerveja subiu, meu salário não reajustou, enfim, tem toda essa conjuntura. Então, assim, o volume de forma geral, até sazonalmente mesmo, ele aumenta, mas a margem não acompanha. Então, ou seja, assim, né, ou seja, na linha final é positivo, mas não é ali um cenário perfeito, né, para a companhia. Então, eles revisaram, né, e o mercado começa a colocar um prêmio nesse tipo de ativo. Por outro lado, eu estava até vendo o BRF subindo também, né, o Daniel, subindo quase 4%. Acho que seria um racional das commodities agrícolas, né, que se arrefeceram ali no curtíssimo prazo, né, então a companhia também se beneficia em relação a isso. A commodity agrícola subir, ou seja, ela tem que pagar caro, né, para colocar dentro
da cadeia da companhia, ou seja, para os animais, né? Ou seja, principalmente em relação a isso, então o custo aumenta, né? Então isso diminui a margem, então isso pode ser um movimento mais positivo de curtíssimo prazo para a tese, nada significativo. E por outro lado, eu tenho visto até mesmo que você colocou, né, no lado negativo os hospitais, né? Então Redditor, enfim, empresas de varejo caindo, então acho que principalmente vem lá de fora, né? Que a gente chama de top-down cenário, né? Ou seja, CPI lá para cima, né? Juros, DI subindo, então tudo isso também prejudica, né, a nossa curva de juros aqui, começa a empinar, ou seja, não fecha a curva de juros e prejudica essas empresas healthcare, varejo, construção civil de forma geral. Alex, você falou aí da Ambev, né? Quem considera como gasto principal, eu sei quem considera como gasto principal nessa empresa, ele está ao seu lado, que é Felipe Brosco, mas eu não vou falar isso no ar. Valeu, Alex, um abraço, até mais tarde. Valeu, até mais. O Alex volta daqui a pouquinho, então, no BMC Market, junto com o nosso amigo que compra muita Ambev aí, que é o Felipe Brosco. É isso aí. Bom, gente, a gente vai se aproximando aqui do final do BMC Stock, mas antes da gente encerrar, só para a gente mostrar como é que está o mercado nesse momento, vamos ver como é que está primeiro o Ibovespa. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o Ibovespa, que eu sempre tenho problemas a abrir. Ah, tá aqui, ó. Alta de 0,31%. O Ibovespa, nesse momento, nós estamos na casa dos 98.560 pontos. Vamos ver o monitor de mercado aqui, como o Alex bem falou, aí, maior alta do dia nesse momento é da Ambev com mais 6,24%, mas a gente tem Lojas Renner aqui com alta de 3,43%, tem Carrefour também subindo 2,81%. Quem mais a gente tem aqui? Tem BRF, tem Companhia Siderúrgica Nacional, não, minto, Cosan, tem Vibra, tem também Gol, Multiplan, Localweb, CVC, Natura, MRV também, tem VEG, tem Marfrig também, positivo, que olha, pra gente não perder aquela velha piada, tá positivo. Tem Eng também, Marfrig, Ezetec, BB Seguridade também tá subindo. E nos negativos a gente vê a maior queda nesse momento, tá 3R Petróleo com 3,37%, tem Redditor também caindo 3,22%, Qualicorp caindo 2,79%, Magazine Luiza também caindo aí 2,73%, Sul América também caindo, Suzano caindo também. Enfim, esses são os números aqui do nosso painel da Nelogica, aqui, do Profit da Nelogica. Para encerrar o dólar, nós estamos aqui com queda de 1,22%, com R$ 5,40. Gente, só agradecendo aqui o pessoal que participou do nosso BMC Stock. Peter Santana, faz tempo, né, Peter? Tô confuso também tá por aqui. Eu não tô confuso não. O Alan Fonda, grande Alan Fonda, chega de férias, acabaram as férias. Tem também a Ana que mandou... Ô, Ana, muda esse sobrenome, Ana. Que mandou um monte de mensagem aqui, o Merivígio também, o Armagedon, o Ricardo Salum, também o Alisson, o Henrique Douglas, o Pacon, o Pérsia Rip, Pérsia Rip é ótimo, Ed China também está por aqui, o Rei Alex I, mas que não é o Alex André, o canal In Games fazendo propaganda aqui no nosso canal também, tem o Helder, grande Helder, valeu gente, um grande abraço para todos vocês, valeu! A gente volta então com mais BMC Stock amanhã, você fica agora com o BMC Market, vem aí o Felipe Brosco, vem aí também a Isabela Takaki, tem aí o Alex André também e o Alan Gani nesta tarde aí de debates que você acompanha aqui na programação da BMC News. Um abraço para você e a gente se vê amanhã. Tchau! BMC News.